Meu Deus, o meu irmão, Senhor. Meu Deus, o meu amigo pastor João Paulo. Meu Deus, mais uma vez desça sobre ele, meu Deus, da tua unção, ó Pai. Meu Deus, e usa ele aqui, meu Deus amado, como o Senhor quiser. Eu vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu sou eterno grato a Deus por mais uma oportunidade que Deus me proporciona de poder estar entre os irmãos, para junto podermos adorarmos e glorificarmos a Deus. Eu quero magnificar a Deus pela vida do meu irmão, amigo, pastor Jorge, toda a sua casa, a sua família, cada obreiro desta igreja. Deus o abençoe poderosamente, amém? Sem perca de tempo, eu quero convidar os irmãos para uma referência bíblica. Primeiro o Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Referência bíblica. Primeiro o Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Conforme você encontrar, fique de pé. Diz assim o texto sagrado: porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, é com muito temor e tremor na minha alma que por mais uma vez Deus me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Hoje será uma mensagem de reflexão, porém, cada vírgula, cada pontuação, cada exclamação que vai ser feito através da exposição da palavra vai ser guiado pelo Espírito de Deus. É bem verdade que nós estamos em uma noite denominada noite de celebração. Celebração do que, pastor João Paulo Ferreira? Celebração da Santa Ceia do Senhor. Já ouvimos aqui louvores aonde foram atribuídos a Deus a sua grandeza. E dentro do tempo que foi estipulado, estaremos fazendo a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Observa que sempre que a igreja se aglomera para celebrar a Santa Ceia do Senhor, segundo a Bíblia e segundo o apóstolo Paulo, existe 2 níveis de mensagem. Pastor, existe 3 níveis? Não. São 2 níveis de mensagem sempre que a Santa Ceia ela é realizada. E qual é o primeiro nível de mensagem? Devemos pregar sobre a morte de Jesus. É por isso que o louvor dos jovens aqui entoaram sobre a morte de Jesus. Segundo nível de mensagem que se deve pregar no culto de Santa Ceia
é o nível do arrebatamento. Arrebatamento da igreja. Pastor, isso é uma inovação? Não. As palavras que eu falo não é minha, é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Disse Paulo: todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Aleluia! Eu sei que o nível de pregar sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Cristo, não é um nível que atrai muito glória e aleluia. Porém, jamais irei recuar, jamais irei ser covarde daquilo que Deus havia ministrado ao meu coração, como eu tenho uma plena certeza que a sua presença está nos quatro cantos deste santuário. E Deus me traz nesta noite com uma palavra rema. E a palavra rema é: não se prepare, esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar e a promessa do Cristo vai se cumprir. Quantos aguardam o arrebatamento da igreja? Aleluia! Primeiro evangelho escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24. Quem foi Mateus? Mateus, ele é conhecido como Levi. Morava-se na cidade chamada Cafarnaum. E Mateus, ele recebe a graça e o privilégio de ser escolhido pelo próprio Cristo para fazer parte do quadro de apóstolo, um dos 12 discípulos do Cristo. E Mateus, com muita precisão, ele escreve o primeiro evangelho. Dentro do capítulo de número 24, Mateus vai dizer que Jesus estava na cidade chamada Jerusalém. E ele havia saído de dentro da cidade. Ele estava dentro do templo. Mateus escreve dizendo que Jesus saiu da cidade chamada Jerusalém. E para onde ele vai? Ele vai para um monte chamado Monte das Oliveiras. Quem acompanhou o Cristo naquele dia não foi a população ou multidões, não. Foi os 12 discípulos. Mateus não só escreveu a fala do Cristo, mas como Mateus também presenciou cada palavra, cada pontuação e cada exclamação que foi proferida em cima daquele monte chamado Monte das Oliveiras. Mateus vai dizer que os discípulos, em particular, fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, fala para nós, explica para nós que sinal vai acontecer sobre o fim do mundo. Fala para nós que sinal vai acontecer na tua segunda vinda. Jesus começa dizendo: acautelai-vos que ninguém engane. A palavra acautelai-vos quer dizer: tenha cuidado, para que você não engane e muito menos seja enganado.
Os discípulos estão atentos à fala do Cristo, porque eles querem saber qual sinal vai acontecer sobre o fim do mundo. Jesus diz para os discípulos, dizendo-lhe assim: quando vocês ouvirem falar o quê? Rumores de guerra, nação contra nação. Que quando vocês ouvirem falar sobre fome, peste, guerra e terremoto em diversos lugares, isso daí não é o fim, mas são o princípio de dores. Os discípulos estão atentos à fala do Cristo. Agora, século 21, a época em que nós estamos vivendo, observa que esta fala aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Hoje, século 21, o que é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo a reta final da igreja de Cristo aqui na terra. Jesus falou que vai voltar, e a qualquer momento ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Os sinais estão acontecendo 24 horas diante dos nossos olhos, e o que me chama a atenção é que tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão guerreando um contra o outro, brigando um contra o outro, mas a nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue, porque a nossa morada não é aqui na terra, é na Nova Jerusalém. Portanto, nesta noite, conserta as tuas veredas diante de Deus. Aleluia! Quando vocês ouvirem falar sobre fome, não sou eu que falo, mas existe uma pesquisa que fala que a nossa nação brasileira é um número assustador de quê? De pessoas que morrem de fome. Existe uma praga, e esta praga não é em nossa nação só, não. É aos 4 cantos da terra. Como se chama o nome desta praga? Pandemia. Covid-19. A Covid tem se alastrado, se propagado. E o porquê isso tem acontecido? Sinais da volta de Jesus. Eu creio, Pai fiel. E espante os senhores, os irmãos aqui presentes. Tem igrejas e tem até líderes, pastores, que já não mais acreditam no arrebatamento da igreja. Mas Jesus falou que vai voltar. Eu creio, Pai fiel. E ele vai voltar. Eu sei, eu tenho a plena consciência, pastor Jorge, que falar sobre a vinda de Jesus não atrai glória a Deus. Eu recebo crítica. Quem acompanha o nosso canal no YouTube sabe, eu recebo crítica que quando eu prego sobre arrebatamento da igreja. Existe 2 tipos de like no nosso canal no YouTube, pela qual você conhece. Um joia assim, quando você gosta, e um joinha de cabeça para baixo quando não gosta. E sempre que quando eu prego sobre arrebatamento, o like é assim. E quem são aqueles que dão like de cabeça para baixo? São os próprios cristãos. Todos não, alguns. Mas nesta noite, no culto de Santa Ceia, Deus
Deus, Ele quer provocar um despertamento espiritual aos nossos corações, dizendo: desperta tu que dorme, se conserte diante da minha presença, porque a qualquer momento a promessa vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus, fiel. Deus, fiel. Dentro do capítulo de número 24 de Mateus, existe vários tópicos que fala sobre a vinda e sobre os sinais dos acontecimentos de Jesus. Mas existe um versículo pela qual você pode acompanhar. Esse versículo, para mim, particularmente, é o que me deixa muito preocupado. E conforme eu falar, você pode pensar junto comigo também. Jesus disse para os seus discípulos em cima do Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 12: e por se multiplicar, veja que Jesus usou a matemática, e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. O amor de muitos vão se esfriar. Existe agora uma geração que é conhecida como a geração dos desigrejados. Quem já ouviu esse nome, desigrejado? Pastor, o que é desigrejado? É uma pessoa que antes servia a Deus, congregava, agora saiu da igreja. Alguns não praticam as coisas do mundo, mas não tem força mais de voltar para a igreja. Por quê? Cumprimento deste versículo. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem se esfriado. Por que isso? Existem pessoas que se via Deus, se espelhava no pastor, na irmã. O pastor caiu, a irmã também caiu, o pecado se agravou e ele se entristeceu, distanciou da presença e da casa de Deus. Estão agora tristes, cabisbaixo. Mas para esse grupo ainda há esperança. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vão se esfriar. Parece que, só parece, que aquilo que se pregava há 20 anos atrás, há 30 anos, 15 anos, antes era pecado e hoje já não é mais pecado. O que tem de pessoas que perderam o temor da palavra de Deus. Você pode pregar em pecado, pode cantar em pecado, mas não vai poder entrar no reino dos céus em pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Portanto, nesta noite, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque irão surgir muitos falsos cristos e também profeta, que, se possível for, vão enganar até os escolhidos. Mas aqueles que têm a sua visão nas santas
e sagrada palavra de Deus, o seu alvo é o céu. Jamais vai se embaraçar com os pecados deste mundo, mas vai viver uma vida separada para Deus. Os sinais têm acontecido: fome, peste, guerra, terremoto no Brasil já aconteceu várias vezes. Sinais da volta do Cristo. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. No quarto evangelho, escreveu o evangelista João, no capítulo de número 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. A palavra turbar quer dizer não fique aflito, mas crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e tornarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Portanto, eu digo para você, e da mesma forma que eu digo para você, serve para mim: não perca a presença de Jesus por nada. Passe a viver aqui na terra como se fosse o último dia da sua vida, porque o dia e a hora que Ele vai vir, Ele deixou bem claro dizendo que nem Ele mesmo sabe e nem os anjos que estão no céu. Só Deus que sabe o dia e a hora que Ele vai voltar. O dia e a hora ninguém sabe, mas infelizmente tem pessoas que estão deixando para se preparar depois que a trombeta soar. Mas Jesus falou que como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Da mesma forma será o retorno do Messias. Portanto, vigia! A palavra vigiar quer dizer fique em alerta. Veja os sinais que estão acontecendo, sinais da volta do Cristo. Jesus falou assim no terceiro evangelho, escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículo 20. Jesus fala para um jovem insensato dizendo: louco, se esta noite Deus pedir a tua vida, o que é que tens preparado? E para quem será? A nossa vida aqui na terra não é de brincadeira. Temos que ter compromisso verdadeiro com Deus e com a palavra. O pecado tem se alastrado? Tem. Muitos têm se corrompido? Tem. Mas o meu foco, o meu alvo não é o homem, é a palavra. Eu creio que Ele vai voltar para arrebatar a noiva do Cordeiro. Vai! Jesus vai voltar, querendo Satanás ou não. Vai um conselho aqui de um pequeno servo de Deus: não procure inspiração humana,
Tem pessoas que dizem assim: a minha inspiração é o pastor tal. A minha inspiração é a missionária tal. A minha inspiração é a cantora e o cantor tal. Eu te aconselho nesta noite: não procure inspiração humana. Porque que quando o homem e a mulher cair, você também vai cair. Mas procure inspiração do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E enquanto eu faço a exposição da palavra, o Espírito diz ao meu coração, dizendo: continue falando a minha noiva, porque eu estarei voltando para arrebatar a minha igreja. Jesus em cima do Monte das Oliveiras, ele fez a junção do seu retorno com o dilúvio. Diga comigo: o dilúvio. É bem verdade que o dilúvio foi 40 dias e 40 noites, aonde as comportas do céu foram abertas e Deus mandou água do céu. Agora, por que Deus destruiu todos os habitantes com os animais da terra e só sobreviveu Noé e a sua família e um casal de cada espécie de animais? Por que isso aconteceu? Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 11 diz que Deus destruiu a terra porque a terra estava corrompida. Primeiro passo. Segundo, a terra estava com muita violência. A maldade estava no coração do homem. A terra havia se corrompido e havia uma maldade sobre a vida do homem. A violência havia se alastrado e só existia uma família pelo qual o patriarca chamava Noé, e diz o texto que Noé era um homem justo e temente a Deus. Deus disse para Noé: faça uma arca para ti e para a tua casa. Porque Deus viu que a terra não tinha mais solução. A maldade estava no coração do homem. Século 21. Século 21. Ainda no começo da semana, eu assisti 2 reportagens. A primeira reportagem, tirou a vida do outro por causa de R$5. O outro assassinou o outro, 3 tiros, por causa de R$7. A violência tem se alastrado ainda hoje. E o que é isso? Sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. Está voltando. Ele ainda poderá vir para alguns ainda nesta noite. Sempre que quando falamos sobre o retorno dele, pensamos que, segundo a Bíblia, Jesus vai arrebatar, como diz a Bíblia, dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Só que cada vez que um cristão desce à sepultura, é Jesus arrebatando para a sua glória. Cada vez que um cristão desce à sepultura,
é Jesus arrebatando para a sua glória. Eu não sei o dia de amanhã. Você também não sabe o dia de amanhã. Estamos em uma noite de celebração, noite de Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, antes de participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque no primeiro evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 26, Jesus participou da última ceia aqui na terra com os seus discípulos. E depois que ele acabou de ceiar, ele disse assim: hoje vocês estão participando comigo aqui, mas vai chegar um dia que vocês irão participar desta ceia no reino do meu Pai. Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, está escrito: bem-aventurado aqueles que ler, aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que está escrito nesta profecia, porque o fim do tempo está próximo. Guarde a palavra, viva a palavra, se santifique conforme a palavra, porque Jesus disse para João, escreve aí, João. João passou a escrever. Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar na cidade santa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, aqueles que amam e cometem a mentira. Mas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses ouvirão uma voz, e a voz é a voz do Cristo dizendo: vinde, bendito do meu Pai, que possuí por herança desde a fundação dos séculos. Aleluia. Eu não sei como se encontra a sua vida aqui nesta noite, mas faça uma aliança com Deus aqui nesta noite. O Senhor pode requerer da tua vida. E o que é que eu tenho? O que é que você tem preparado para Ele? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para concluir a minha humilde participação, segundo a Bíblia, segundo o estudo escatológico que fala sobre a vinda do Cristo, Jesus virá em 3 fases. Primeira fase que ele virá como rei. Segunda fase, ele vai vir como juiz para julgar as nações. E em terceira fase que ele vai vir como noivo para arrebatar a sua noiva. Você viu a mensagem devocional que foi lida em cima desse altar? O reino do céu é semelhante a 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Jesus, ele é o noivo, a igreja é a noiva. E como é que a noiva tem se comportado aí fora no mundo? O noivo
noivo chamado Jesus está de olho na noiva que é a sua igreja. Muitos têm se manchado, mas ele procura uma igreja limpa. Jesus é noivo, nós somos a noiva. Pensa comigo, noite de casamento, a expectativa maior não está no noivo, a expectativa maior sempre está na noiva. É verdade, Deus fiel. Todos querem saber o tamanho do vestido da noiva. O noivo está no altar, parado esperando a noiva. A igreja está e os convidados estão sentados, mas os seus olhos estão voltados para a noiva. Todos querem ver o calçado, a maquiagem, o cabelo. Querem observar as unhas da noiva, porque os seus olhos estão voltados para a noiva. No mundo espiritual não é diferente também não. Existe um noivo chamado Jesus. Ele está 24 horas olhando para a sua noiva. Muitos têm se corrompido, mas ainda existe um povo separado, que não se mistura, que não se vende, que não se corrompe, e estão aguardando o arrebatamento da igreja. O mesmo Senhor descerá do céu com ararido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ele está vindo a qualquer momento. Maranata, Maranata, ora vem. Eu creio, Pai fiel. Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos santifique, como também nos preserve debaixo da sua onipotente mão. Deus abençoe. Passei 5 minutos, Glória a Jesus, está batendo na porta. Se você recebeu a palavra, vamos exaltar o nome do Senhor. E eu também exalto. Eu também glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Vocês sabem que a maior responsabilidade dessa igreja está sobre a minha vida. É, Pai fiel. Eu tenho que, esses dias eu estava orando a Deus e pedindo a Deus força, pedindo a Deus graça, para mim não me corromper e não me misturar. É, Pai fiel. A minha veste é uma só, e as minhas vestes não podem estar manchadas. Verdade, Pai. Eu estava orando esses dias de madrugada porque perdi o sono, porque a preocupação de um pastor sincero é muito grande com uma igreja. As pessoas hoje já não querem mais obedecer, a palavra de Deus. E o Senhor diz para mim: coloque a minha igreja no prumo. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele quer a sua noiva adornada. A igreja de Cristo não pode estar de qualquer jeito. Nós não podemos
podemos ser de um jeito aqui e ser de outro jeito lá fora. Tome cuidado com as suas vestes, irmãos. Tome cuidado. Eu sempre tenho reunião na minha casa com os meus filhos e com a minha esposa sobre a nossa conduta aqui dentro desta igreja. Não pense que eu não estou vendo. Não pense que eu estou com o meu cajado baixado para o chão. O meu cajado está na posição certa. Glória a Deus. Eu creio, Pai fiel. E se eu não fazer o que Deus mandar, a cobrança vem primeiro para mim. Pai, aleluia. Como foi falado aqui nesta noite, podem pregar, podem cantar, podem dizer aqui, mas o céu não É vai. verdade, Pai, aleluia. Então tudo aquilo que eu aprendi há 30 anos atrás servindo a Deus, eu quero continuar até a morte. Até a hora que em Cristo Ele me chamar. Vocês sabem que pastor, por dizer a verdade, ele não é amado por algumas pessoas. Para mim não tem problema. Verdade, Pai. Porque a minha Bíblia diz que a partir do momento que eu for amigo do pecado, eu vou me tornar inimigo de Deus. Verdade, Deus. Então uma coisa que eu não quero é ser inimigo de Deus. Eu quero ser filho, amigo, companheiro de Deus. Porque quando os meus olhos fecharem, eu quero ir rumo a Ele. Aleluia. Vocês sabem, para nós terminarmos aqui, já entrar na parte da ceia, chamar aqui o presbítero, ou melhor, diácono Tiago, diaconisa Letícia, para estar lavando aqui suas mãos. Nós vamos entrar no ato único. Esses dias eu estava vendo algo no Face, quando me chama a atenção, quando me interessa uma coisa construtiva, eu vou lá e dou uma olhadinha, sabe, irmãos? Eu estava vendo um padre dizer o seguinte para a igreja dele, dizendo: olha para mim, eu vou dizer algo forte aqui para vocês, sei que depois eu vou ser cobrado, mas não tem problema, eu não posso enganar o povo, eu tenho que dizer a verdade. Ele disse: tome cuidado com essas missas de corpo presente, dizendo que vai para o céu, que foi para o céu. Aí ele disse: como uma pessoa que pecou a vida toda, que foi errônea a vida toda, beberrão, pecador, desobediente, foi para o céu. Então tome cuidado. Ele estava alertando ali aquela igreja, dizendo: tome cuidado. O céu não entra qualquer pessoa. Então eu vou dizer aqui para esta igreja nesta noite: procure obedecer a palavra de Deus. Tome cuidado com a sua vida, com aquilo que dizem que já não tem mais problema. Que tem para Deus tem problema sim. Primeira coisa, limpe o seu coração. Segunda coisa, guarda a tua língua. Terceira coisa, ame o teu irmão como a ti mesmo. E ame a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Senão nós não vamos conseguir chegar no céu, irmãos. Temos que amar as pessoas, irmãos. Temos que estender a mão para as pessoas. Como eu sempre digo, eu jamais vou amar o pecado, mas eu tenho que amar o pecador. Como pastor, muitas vezes tem que tomar algumas atitudes, como alguns irmãos que não estão obedecendo. Não é porque o pastor não te ama, é porque isso faz parte, entende? Para que a gente venha chegar aonde Deus quer que a gente venhamos chegar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que o nosso Deus continue abençoando e usando a vida do nosso irmão pastor João Paulo. Como ele disse, não tem problema, João, se alguém faz assim. Se faz assim, é porque não obedece a palavra de Deus.
Porque quem obedece e conhece a verdade faz assim. É, Pai, fiel. Quem anda errôneo faz assim. Mas vamos ver naquele dia. É verdade, Deus. Vamos ver naquele dia se Deus vai fazer assim para nós. Ele vai dizer: entra aí, seja bendito do meu Pai, possuir o reino que para vós está preparado. A Bíblia diz que aquele que estiver à direita de Deus vai ser bem-vindo, aquele que estiver à esquerda de Deus vai ser ali, os seus pés, as suas mãos vai ser atada e vai ser jogado no lago de fogo. Aí vamos ver quem é que fez assim e quem é que fez assim. Hoje o mundo já não quer mais ouvir a verdade nem andar na verdade. Não tem problema. Mas ainda eu dou glória a Deus, dou graças a Deus, que ainda vem homens, existem homens de Deus na terra que obedecem a palavra de Deus e que ainda prega a verdade. Deus, fiel. Porque eu digo uma coisa para mim e para você: o que vai nos levar no céu é obediência à palavra de Deus. Conserte a tua vida, olha para a tua vida, meu irmão. Muitas vezes ele fica olhando para a vida dos outros e esquecemos de olhar para a nossa. Olha para a tua. É claro que Deus não vai fazer de alguém igual fez comigo. Então eu não posso julgar aquele meu irmão. Eu vou orar por ele, pedir a Deus para transformar também a sua vida. Então na minha casa eu sou um pouco duro quando se fala de Deus. Quando se fala de palavra de Deus, de igreja, de compromisso, de grupo, de ser líder. Porque ser líder também em uma igreja há uma cobrança muito grande. Você que é líder, há uma cobrança muito grande sobre a sua vida. Porque o líder ele tem que ser espelho, tá? Se não for espelho, não pode ser líder, tá bom? Em nome de Jesus, se coloca de pé, igreja. Glória a Deus. Estou emocionado aqui, irmãos, por esta palavra. Falou do céu. Eu não sei se daqui a pouco Jesus pode me chamar para mim para o céu. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que me preparar. Jamais eu falo: Deus, eu não posso ser irresponsável aqui nesta igreja. Olha agora aí, irmão, nós vamos participar aqui do corpo, simbolicamente do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Isso aqui é um privilégio para nós que estamos aqui, meu irmão. Quantas pessoas não estão mais aqui? Quantas pessoas não têm força mais? Estavam aí do teu lado, hoje foram embora, não tem força mais. Então agradeça a Deus por você hoje estar aqui, por esse privilégio que o Senhor ainda está concedendo para mim e para você. Agradeça a Deus, fala: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui, Senhor, na sua casa. Não saia da presença de Deus, meus irmãos. Fique na presença dele. Vocês viram que quando Deus está na direção da palavra, não precisa ter pulo, não precisa ter gritos. É o que eu sempre digo: não precisa colocar alguma coisa aqui para chamar a atenção de alguém, porque esta pessoa chama a atenção nossa, ele já está aqui, está dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Nós já temos isso, que chamou já a nossa atenção, que já nos conquistou, que alguém morreu na cruz por você. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como sofreu, para que hoje nós viéssemos estar aqui, participando do teu corpo e do teu sangue. Isso aqui é um ensaio para aquele grande dia, e eu não vejo a hora. Eu digo para ele: Senhor, eu estou preparado, porque esse mundo não tem mais nada para nós aqui, meus irmãos. E eu quero subir na primeira vinda, eu não quero ficar para a segunda, não. Levante suas mãos para cá. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu sinto Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos orar.